Bora, então, pessoal. Agora vamos estudar as separações de misturas homogêneas, a começar pelas misturas de sólido com líquido, através da vaporização. Para começo, aqui o Vlad vai pegar uma amostra de água do mar e vaporizar. Bom, galera, missão cumprida. Eu tô aqui com 2 galões cheios de água do mar e o que eu vou fazer agora é voltar pra casa. Porque o objetivo do vídeo de hoje é descobrir o que acontece quando a gente ferve a água do mar. Bom, pessoal, então depois da nossa curta jornada até a praia, eu voltei aqui pra casa com 2 galões aqui cheios de água do mar. E o que eu vou fazer agora, pessoal, é deixar essa água aqui descansar por 1 ou 2 dias, porque eu quero que toda a sujeira, toda a areia que tá misturada aqui na nossa água do mar, que ela decante e vá pro fundo da garrafa. Olha só, gente, no trajeto, só de esperar um pouquinho, olha só a areia que já veio aqui pra baixo. Então, se eu deixar 1 ou 2 dias aí, o que deve acontecer é que praticamente toda a areia que tá suspensa, misturada na água aqui, vá pro fundo da garrafa, e aí a gente vai conseguir usar melhor a água do mar em si. Porque o que eu quero, pessoal, é ferver a água do mar e não a areia. Então eu vou deixar descansando a água aqui e mais tarde eu volto. Não esqueça, pessoal, se por acaso você assistir esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Pessoal, aqui no Área Secreta tem vídeo novo todo dia, e todo dia é uma experiência completamente diferente da outra. Então não deixe de se inscrever que eu tenho certeza que aqui vai ter bastante conteúdo legal pra você. Então, galera, eu deixei aqui mais 24 horas a nossa água do mar decantando, tá cheio de areia ali embaixo. E na real acho que vai ser muito difícil, vai demorar muito pra gente conseguir deixar a água ainda mais pura do que ela tá aqui. Então o que eu vou fazer agora, galera, é dar continuidade ao nosso experimento, porque agora a gente vai ver o que acontece quando a gente ferve a água do mar. E pra isso, eu vou pegar aqui o nosso forninho, Fogãozinho. e uma panela que consiga comportar toda a água do mar que a gente buscou lá na praia. Acho que essa aqui tá boa. Bom, e o que eu vou fazer agora, pessoal, é bem simples. Eu vou virar aqui a nossa água do mar na panela. Vou virar com cuidado para garantir que eu não pegue a areia que está no fundo. Olha só, aqui está bem mais turva do que estava na parte de cima. Então o que eu fiz foi separar ainda mais água daquelas outras garrafões, e essa aqui sim está bem cristalina, e eu vou colocar aqui junto com essa aqui que eu já coloquei. E agora sim, eu acho que tem uma quantidade considerável de água para ferver aqui. E olha, pessoal, eu vou experimentar aqui um pouquinho dessa água do mar. Que delícia! Galera, é importante falar que você não pode beber água do mar, porque você beber água do mar causa o efeito contrário. Água do mar te desidrata. E eu realmente acho que a gente conseguiu separar muito bem a água da areia. Então aqui a gente tem mais ou menos uns 3, 4 litros de água do mar. E agora sim, a gente vai ver o que vai acontecer quando a gente ligar o forno aqui e deixar ela fervendo. Então vamos lá. Vou acender o fogo do nosso novo forninho. Aceso. E agora, galera, é só esperar. Que ele mudou o fogão, né? A hora que ele viu o tanto de gás que ia gastar lá no fogãozinho dele. E olha só, gente, já evaporou quase toda a água aqui e dá pra ver que no fundo da panela parece que ali, ó, tá cheio de sal, cara. Então vamos deixar acabar aqui de evaporar tudo e vamos ver qual vai ser o resultado final. Pessoal, só pra esclarecer, eu tive que trocar aqui pro fogão convencional porque acabou o gás do forninho lá, então eu tive que mudar pra cá, não teve jeito. E olha só o que sobrou aqui no fundo da nossa panela, que tava cheinha de água do mar. Galera, isso aqui dentro é sal. E o que eu vou fazer agora é tirar o sal aqui de dentro da panela para poder mostrar melhor para vocês. E eu acho que até consegui tirar boa parte do sal aqui de dentro, mas olha só como que ficou o fundo da panela.
Olha. Pessoal, isso daqui é sal que estava dissolvido com um tiro na água do mar. E vamos subir lá para outra bancada para poder acabar de realizar aqui o experimento de hoje. E olha só, pessoal, a quantidade de sal que eu consegui extrair do fundo da nossa panela. Olha só isso aqui, galera. Dá pra ver que ficou aqui uns pedaços de sal. E tem umas partes também amareladas que eu acho que é porque meio que queimou quando tava em contato com a panela. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero transformar esses pedaços de sal aqui que estão meio que em pedrinhas ainda e deixar eles bem pequenininhos, bem no formato de pó. Bom, e pra isso, pessoal, gente. eu vou tentar usar aqui meu mini processador para ver se dá certo. Então, eu vou acrescentar o sal que a gente pegou da panela aqui. Olha só, é com certeza sal, absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o ponto ideal de concentração de cristalização, ele fica em torno de 26 a 25 graus Balmer. Quanto mais graus ele tem, mais a água é mais grossa, em termos gerais, e mais sais estão concentrados. E dentre estes sais está o cloreto de sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar. E aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibrás. A cada 3 minutos, um trator sai carregado com sal e segue para um processo importante, a lavagem dos cristais. Então aquele equipamento, aquela caçambinha que é a quibrás, que a gente chama, ela vem, traz o sal na etapa de colheita para o processo de lavagem. Aí nessa lavagem, o que é que vai acontecer? Nós vamos lavar o sal com água salgada também. Porque se eu lavar o sal com água doce, eu vou ter uma dissolução e uma perca econômica do sal. E nessa lavagem é uma etapa primordial, porque eu vou retirar os insolúveis que estão contidos no sal, que no caso areia, restos de vegetais, né, qualquer material que possa vir a ser impureza no produto, e vou retirar também principalmente cálcio e magnésio, que são impurezas químicas que estão no próprio processo. E elas vão ser retiradas no processo de lavagem. Então essa etapa é a etapa final, onde eu vou polir o grão do sal e obter aí, a gente consegue obter na pureza do sal, teores de 99,7% de pureza do sal, e ele vai ter uma qualidade superior, uma qualidade maior para ser usado tanto no consumo animal como no consumo humano e nas diversas finalidades que a gente usa aí o sal marinho, o cloreto de sódio. Depois do processo de lavagem, o sal ele vai para a pilha, e na pilha ele vai acontecer o processo de cura do sal. O que seria a cura do sal? Seria a perca de umidade, né, e a perca de cálcio e magnésio, principalmente magnésio, que é mais solúvel em água. Então nessa etapa, com a insolação, né, com o próprio sol, vai haver a perca de umidade e o sal já vai ficar apto para entrar na refinaria e fazer o seu beneficiamento. Quer dizer, o sal que nós estamos vendo nessa pilha, nessa montanha de sal aí, ele já está pronto, basicamente pronto. Isso, ele está pronto para a etapa de beneficiamento. Ele vai entrar dentro da refinaria e lá ele vai entrar para o processo de moagem e secagem, a parte de peneiramento, e aí você vai ter os diversos tipos de sais, que é sal refinado, sal granulado, sal micronizado, sal para churrasco. Então todos os segmentos aí que abrangem o cloreto de sódio, né? No beneficiamento, vários tipos de sais são produzidos. Sal para consumo humano, para a indústria farmacêutica, para a indústria têxtil, para a indústria animal e também para outras finalidades. O sal para consumo humano ele é um sal moído, é um sal adicionado de iodo, que é obrigatório, e o sal para alimentação animal não. Ele pode, por exemplo, ir adicionado de iodo ou não, ele pode ir com uma granulometria maior ou não.
A indústria que nossa equipe visitou está localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está entre as 3 maiores do Brasil. Produz 200 mil toneladas de sal por ano, numa área de 1.800 hectares e gera, em média, 400. Legal, né, gente? O sal que a gente consome é adicionado iodo nele para evitar uma doença que se chama bócio. Essa doença faz o papo crescer, a região do pescoço ali fica inchada, tem a ver com a deficiência de iodo. Então, para garantir que a população não sofra com isso, é colocado iodo no alimento que todo mundo consome, que é o sal. Agora vamos para a destilação simples. Também para separar a mistura de líquido e sólido, só que agora, ao contrário da vaporização, em que o líquido é evaporado, você perde, aqui quando o líquido interessa, você separa o líquido do sólido. Vamos ver como é que é. Laboratório da escola, onde eu vou demonstrar para vocês um método bastante comum no primeiro ano do ensino médio. Trata-se de uma destilação simples, onde nós vamos realizar um procedimento para separar os componentes de uma solução, portanto, uma mistura homogênea de sólidos e líquidos. Essa solução ela é formada por sulfato de cobre e água. Então, nós temos no balão a solução, que é aquecida por um bico de Bunsen, onde o líquido, então, entra em ebulição. Isso significa que ele sai do estado líquido para o estado vapor. Então aqui, gente, ele tá com uma mistura de um outro sal, tá? Azulzinho, para ficar mais evidente a separação, porque a água que vai correr lá do outro lado, ela é incolor. Então aqui não é sal de cozinha que a gente está separando, mas funciona da mesma forma. A transformação, ela pode ser observada no termômetro, a temperatura em que isso acontece. Esse vapor, então, entra no condensador. Esse condensador ele é resfriado continuamente por água. Esse vapor, então, condensa, sai do estado vapor para o estado líquido, onde no final você obtém apenas a água. O professor Gil, do Colégio Marista de Brasília. Nós estamos no laboratório da escola, onde eu vou demonstrar para vocês um método bastante comum no primeiro ano do ensino. Ela pode ser observada. O vapor sobe e o termômetro serve para indicar se a substância já está no seu ponto de ebulição. Aqui no condensador ocorre um resfriamento. A água que circula é só para esfriar esse frasco, ela não entra em contato com o vapor, tá? O vapor segue seu caminho aqui isoladamente da água que serve só para resfriar o condensador. E aí o líquido começa a gotejar aqui nesse frasco que o coleta. Muito bacana, né? Bom, agora um outro tipo de destilação que envolve um maquinário parecido, só que mais complexo, para separar misturas homogêneas de líquidos. Destilação fracionada. Aqui temos um mosto de caldo de cana fermentado 4 dias, sendo aquecido no bico de Bunsen. E aqui é a coluna de Vigreux, onde vai passar para o primeiro estágio de destilação, que é a destilação fracionada. O maquinário que muda é a adição dessa coluna de fracionamento. Só, o resto é tudo igual. Ali ele vai produzir álcool a partir do caldo de cana fermentado. Marcando 84 graus. Depois passo pelo condensador. Condensador tipo serpentina.
depois cai nessa proveta. Olha ali o álcool da cana-de-açúcar, do caldo da cana-de-açúcar fermentado. É álcool puro. Aproximadamente. Agora, vamos entender como que esse mesmo processo é usado na separação dos componentes do petróleo, uma mistura de óleos. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Interessante, né, pessoal? Bom, o próximo processo é a fusão fracionada. Fusão, mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, à medida que uma das substâncias da mistura atinge o seu ponto de fusão, ela derrete e aí pode ser separada da outra. Por exemplo, aqui, ó, o cara tem uma mistura de metais e aquecendo, como são substâncias
Vamos por último estudar a liquefação fracionada. É o processo usado para separar mistura homogênea de gases. Por exemplo, o ar que a gente respira. Na sua composição a gente tem oxigênio, tem gás carbônico. Será que a gente consegue usar o ar como fonte desses gases para eles serem colocados puros dentro de botijões que vão ser usados em indústrias e hospitais? Então, esse vídeo ilustra esse processo. Primeiro, o ar, que é uma mistura de gás, é transformado em líquido e depois os componentes são separados. É a liquefação fracionada. A liquefação é a mesma coisa que condensação, então do estado gasoso para o estado líquido. Esse vídeo aí mostra, por exemplo, como que é obtido o nitrogênio líquido. Então você percebe que o ar, a princípio, é liquefeito e depois o que se aplica é o mesmo processo de uma destilação. Separar os vários gases que foram transformados em líquidos que compõem o ar. Beleza? Gente, ficou extenso porque eu usei uma grande quantidade de vídeo, mas isso envolveu bastante pesquisa minha no YouTube, de vídeos em português, em inglês, em outras línguas aí. E os que eu encontrei foram os melhores para representar cada um desses processos que eu utilizei na aula de hoje. Tá bom? Espero que tenha sido útil para a sua aprendizagem. Um beijo
e até a próxima.